Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora dessa coluna que saiu aqui no UOL dizendo que, olha só, né, na festa ele mandou direct, mulheres estão reclamando que os homens não estão chegando mais nelas, né? Olha as frases que elas falam aqui, olha só. Mulheres héteros estão no mapa da fome, ser solteira é insalubre, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, eu não sei o que lá. E, olha só, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Na minha época, na época que eu estava no mercado, as mulheres já falavam esse tipo de coisa. Entenda uma coisa, meu caro amigo. Elas não estão falando de vocês, elas estão falando do cara que elas queriam que chegasse nelas. Então quando a mulher reclama assim, ai não, que o cara não chega em mim, não sei o que lá, tá falando do cara que ela queria que chegasse nela. Você é uma mané, você não tá nem aí para isso. Tipicamente o cara invisível, né? Ou seja, vai falar com ela, nem percebeu que você chegou nela, nem percebeu que você chegou nela. Então, a mulher, quando fala esse tipo de coisa, ela fala do cara que ela queria que chegasse nela, né? Então, esse problema aqui é um problema eterno. Sempre existiu esse problema com as mulheres, né? Porque, de fato, para a mulher é complicado, né? Para pensar. Você, como homem, é lógico, é complicado você chegar na mulher, mas você escolhe. A mulher escolhe também, só que ela não é ativa, então ela tem que ficar esperando o cara chegar nela, e é mais complicado nessa situação, né? Então é isso que é a reclamação da mulher aqui. Agora, esse artigo chega a ser engraçado, porque em determinado momento eles reclamam que há um monte de comentários, né, como é a internet, evidentemente, um monte de comentários maldosos que eles chamam de misóginos. Sabe o pessoal falando o quê? Falando, ah não, porque hoje em dia tudo é assédio, é lógico que eu não vou chegar mesmo, é tudo assédio, não sei o que lá. E, de novo, eu acho que esse risco existe, realmente aumentou o risco em termos de chegar hoje em dia, né? Em mulheres, existe esse risco mesmo. E por que você dizer que agora tudo é assédio virou misoginia? Eu não entendi qual é essa associação. Né? Ninguém está falando que as mulheres são piores ou são ruins ou de alguma coisa, não. É um fato. Hoje em dia, o risco de você tomar uma acusação de assédio em alguma brincadeira é verdadeiro, né? Pode acontecer, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Gordola como Dino, Pinguço como Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu gosto muito de falar sobre essa coisa de relacionamento, coisa assim. Você sabe, esse meu canal é um canal de política, a gente fala de política aqui, de anarcocapitalismo, de economia, de um monte de coisa. Não, relacionamento faz parte disso. As pessoas acham que não, mas não é a mesma coisa, é o mesmo princípio voluntário. E é exatamente o mesmo significado no final das contas. De tudo que eu falo aqui no canal. Quando o governo se mete, atrapalha tudo. Se não tiver governo, é melhor para todo mundo. É o mesmo significado no final das contas. O governo só atrapalha. No que o governo quer ajudar as mulheres, né? Porque, não tenha dúvida, tá? Eu acho um absurdo também. Realmente tem pessoas que fazem assédio mesmo. É um absurdo isso. Né? E podem ter certeza, porque eu tenho uma filha bonita, né? E eu presenciei esse tipo de coisa. Isso, cara, a gente é chato pra caralho. A gente homem é chato pra caralho. Eu vou te falar uma coisa, viu? Você só percebe isso quando você começa a acompanhar o lado da mulher nessa história. Quando, por exemplo, eu tenho uma filha e aí você acaba vendo a coisa acontecer. Caramba, bicho, como homem é bicho chato, cara, eu vou te falar uma coisa. Então esse tipo de coisa é um problema, eu concordo que é um problema, mas aí que tá. O governo vende para você a ideia de que ele consegue resolver este problema. E aí é que está o erro. O governo não resolve problema nenhum. O governo piora a situação em todas as casos. Não tem uma única situação em que o governo consegue resolver. Esse aqui é só mais um caso, tá? Mas, dito isso, eu vou falar para vocês uma coisa. Não é tão ruim quanto estão pintando aqui não, né? Então, primeira coisa, esse negócio de dizer que mulher, é que não tem, que os homens não chegam, cadê os homens? Não tem mais homem nesse mundo e coisa e tal. Isso é velho, meu amigo. Vovó já falava isso para vovô aí na sua casa. Isso não é novidade nenhuma. Isso é estrutural da raça humana, né? Aí o pessoal vem falando aqui, ó. O flerte ao vivo vem perdendo espaço para curtidas nos stories e outras interações online. Ora, mas isso é esperado. Todas as nossas interações agora estão sendo muito mais online do que física, né? Então é natural que também o flerte seja uma dessas coisas. Começa a ser muito mais virtual do que físico. Não vejo nada de errado nisso daqui. Por que tem que ser pessoalmente? Você pode se conhecer pela internet e depois, se for o caso, se conhece pessoalmente e segue a partir daí, né? Até mesmo uma conversa, um encontro agradável parece ter virado raridade, coisa e tal.
E, pois é, porque o virtual ele te dá a possibilidade de você já fazer um filtro melhor, você gasta pouco para fazer, né, essa interação, e daí, né, se você não gostar da pessoa, você já descarta a pessoa de cara, não tem aquele investimento, porque na minha época era complicado, né? Tu vai chegar numa menina, tu tem que convidar a menina, tem que se aprontar, né, botar uma cueca limpa e coisa e tal, e levar num restaurante, é uma coisa complicada no final das contas, né? Aqui, ó. Nas redes sociais, as mulheres fazem os mesmos questionamentos. O que aconteceu com os homens? Por que eles não chegam mais em nós? De novo, olha só, a mulher está falando do cara que ela quer que chegue nela. Ela não está falando de qualquer cara, não. Você aí, meu amigo feioso, não adianta você tentar chegar nela. Ela não tá falando de você. Não está falando de mim. Não está falando da gente, não, tá? Da turminha, não. Ela está falando do cara que ela quer que chegue nela. Esse cara não está chegando. Essa reclamação é eterna. Sempre teve isso. A mamãe reclamou isso na época dela, vovó reclamou isso na época dela, bisavó, a bisa reclamou na época dela também. Então esquece isso daqui. Isso aqui é besteira. Né? Aí conta que a fulana de tal aqui tá reclamando porque encontrou um cara numa festa que conhecia pelo Instagram e o cara mandou uma mensagem pelo Instagram. Pô, você se conheceu pelo Instagram, pô. É natural que ele continuasse a relação pelo Instagram, pô. Ah, mas você queria que ele chegasse em você e falasse com você e coisa e tal. Ué, pô, aqui, ó. Eu estava numa festa com amigos quando vi um cara que eu flertava no Instagram. Ele ficou me olhando. Aí eu pensei, em algum momento ele vai vir falar comigo. Então, para minha surpresa, recebi uma mensagem dele no direct. Você não vai me dar um oi? Ou seja, o cara falando isso, né? E de novo, eu não sei a situação toda aqui, eu não estava lá, não conheço as pessoas, não sei quem é o caso, mas eu vou falar um negócio que eu já percebi que mulheres têm uma dificuldade de entender o problema do ponto de vista do homem, né? E, de fato, é muito complicado você chegar numa mulher quando ela está num grupo de pessoas, né? Então, se a mulher quer realmente que o cara chegue nela, ela tem que dar uma oportunidade, ela se deslocar do grupo, ficar sozinha em algum canto, sei lá, ir pegar uma bebida ou alguma coisa assim, para dar a oportunidade do cara chegar nela. Mas eu não sei, eu não estava lá, eu não vi como é que foi a situação, pode ser que não tenha nada a ver isso daí, né? Enfim, o cara estava na minha frente, eu vi ele digitar a mensagem, falei, não é possível, e não sei o que lá, e ele não quis chegar em mim e coisa e tal. É aquele negócio, pode ser que ele tenha pensado exatamente que não queria ultrapassar os limites seu, né? Aí que eu falo que entra essa questão toda do assédio, porque realmente, né, do ponto de vista do homem, é arriscado. Você sim pode ser acusado de assédio, é uma coisa que os homens levam em consideração, evidentemente, né? E, de novo, eu entendo que tem cara que realmente assedia a mulher e que é diferente, não é a mesma coisa. Mas, cara, é complicado, né? Pro ponto de vista do homem, ele não tá arriscando. Houve uma época que você dizia, não, o não você já tem, pô. Você chega lá e arrisca, pô. Vai lá e fala com a mulher. Não, eu lembro, assim que isso faz parte do crescimento de todo homem. Você, né, as primeiras vezes você fica todo inseguro e coisa e tal, mas você começa a chega num monte de mulher, uma hora você fica com alguém, pô. E pronto, e faz parte da vida, né? Agora, a questão não é você arriscar ter o sim e ficar com o não. A questão é você arriscar um processo de assédio. Então, o risco subiu um pouquinho, né? E é lógico que com o risco subindo um pouquinho, toda a equação de probabilidades e riscos e chances muda nessa história, né? É o que eu falo para vocês, governo só atrapalha, governo não ajuda em absolutamente nada. Aqui, ó. Mulheres passaram a chegar nos caras. Acho perfeitamente razoável. Aliás, é o que eu falo pra vocês. Por que tem essas mensagens das mulheres falando, não, porque falta homem, cadê os homens, não sei o que lá. Lembra, ela não tá falando de homem de forma geral, ela tá falando do homem que ela quer. Ela escolheu um cara, ela quer que o cara chegue nela, e o cara não chega, né? Ela não tá reclamando de você, de mim, não, ela tá reclamando de outras pessoas, né? Do cara que ela quer lá, do cara específico. Então, ou seja, por que ela não chega no cara? Então, acho perfeitamente razoável, né? Sempre poderia acontecer isso. Porém, é verdade também que esse tipo de relacionamento é complicado. Eu vou explicar por quê. Vocês podem não acreditar vendo essa cara velha, barbuda e careca aqui. Eu já fui um cara bonito, bicho. Eu, quando era jovem, eu era um cara relativamente bonito, né? Assim, e já teve caso de mulher chegar em mim. E já teve caso de mulher chegar em mim e eu dizer não. E, meu amigo, eu vou te falar um negócio. A gente que é homem, a gente fica chateado e coisa da lógica. A gente recebe um monte de não tem jeito, né? Todo homem se acostuma a levar não. Você leva um monte de não para levar um sim na parada. Rapaz, a mulher fica chateada com isso, cara. As mulheres não estão acostumadas com esse processo de levar não, entendeu?
Então a coisa fica séria. Então é muito complicado esse processo. A mulher chegar no cara, beleza, eu acho super justo, acho super legal. Mas lembra que você tem que estar disposto a ouvir um não também, né? E não pode ficar reclamando, não pode chorar, não pode espernear na coisa, não pode fazer. Porque, assim, eu tive experiências traumáticas com isso, né? Enfim. A jovem começou... Aí fala de outros casos aqui, de mulheres que chegaram no cara, e de novo, acho super favorável, acho super legal a mulher chegar no cara, só esteja preparado para levar ou não, né? E na rede social é muito mais fácil, cara. A rede social tudo funciona muito mais fácil, né? Aí o pessoal, o senhor Rodrigo tá dizendo, Guilherme Rodrigues, está dizendo que não aborda mulheres porque em bares e boates, em ocasiões sociais em geral, prefere a internet. Eu concordo com ele, acho muito mais fácil pela internet, muito mais suave o processo todo, muito menos arriscado para o homem o processo pela internet do que fisicamente no coisa. Mas o Guilherme, não vai ter jeito não, cara. Tu vai ter que dar um jeito de fazer isso aí mesmo, de encarar mesmo o pessoal, cara. Não tem jeito não. No final das contas, é algo geracional? Não, não é. O que eu tô falando pra vocês, esse problema sempre existiu. Você pode dizer que agora tem a questão da internet que mudou um pouco, mas esse problema em si sempre existiu em toda a era da humanidade, coisa e tal. Outra coisa que eu acho que é um absurdo, o pessoal fala, crise da masculinidade. Porque nas redes sociais, os comentários vindos de meninos e homens e publicações que tratam da falta de atitude na hora, ou seja, o problema é do homem, o problema não é da mulher, não, o problema é do homem, o homem que é o mauzado, sempre isso. Mas, ok, tá beleza, a gente já tá acostumado com esse papel de padrão, de culpado padrão das relações sociais, é sempre a culpa é do homem, o pessoal que é homem tem que se acostumar com isso o mais rápido possível, porque quando vocês casarem também vocês vão acostumar com esse padrão, a culpa é sempre nossa, faz parte, né? Há centenas de comentários em um único post com o mesmo teor. Hoje em dia tudo é assédio. As leis de hoje em dia só beneficiam as mulheres. É mais fácil a gente contratar garota de programas e não sei o que lá, e coisa e tal. E, de novo, assim, como é que... Tudo bem, eu concordo que isso não é o que a menina queria ouvir. Porque, de novo, a menina não está preocupada com você, meu amigo mané. A menina está preocupada com o cara que ela quer que chegue nela. Não é você. Né? Ela não está falando de forma geral isso. Ela está falando do cara lá que ela quer e coisa e tal, que não é você. Aqui, ó. Aí fala assim, não, porque... aí o pessoal diz que é misoginia e não sei o que lá, que é um comportamento misógino e não sei o que lá. Pô, peraí, não é misoginia, é uma preocupação legítima das pessoas. De fato, existe um risco maior hoje em dia. É o que eu falo para vocês. Governo não resolve problema nenhum. Se a solução do seu problema é governo, é criar lei, é não sei o que lá, você está fazendo errado. Você não está resolvendo, você está piorando a situação. Você pode não saber exatamente como que você está piorando a situação, mas você está piorando a situação, né? Enfim, aí o pessoal está aqui dizendo que... Aqui, ó. Homens, por outro lado, não foram capazes de ressignificar o seu papel da sociedade diante desse novo cenário. A culpa é dos homens, é sempre dos homens, mas isso é normal, isso aí não tem problema não. E assim estariam passando por uma crise da masculinidade em decorrência de uma transição identitária. Confusos, muito reagem a essas mudanças com agressividade. Não é agressividade, é você realmente reconhecer que existe esse risco, né? Existe esse risco. A verdade é essa, né? Enfim, essa é a opinião do pessoal. O que eu vejo nessa história toda aqui é que são os mesmos problemas de 100 anos atrás. Se vocês acham, se o pessoal que está saindo na rua, saindo para pegar mulher e mulher para pegar homem, coisa e tal, você acha que tem uma grande novidade nessa área? Eu vou falar para você, não tem novidade não. É o mesmo processo desde 200 anos atrás, com pequenas variações, é lógico. Mas hoje em dia tem internet, tem Instagram, coisa e tal. Mas basicamente é a mesma coisa. Os problemas são os mesmos, os dilemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Mas adivinha, a sociedade vai continuar, o pessoal vai continuar dando um jeito de formar casal e ter filho e coisa e tal. Eu só espero que comece a fazer isso mais rápido, porque essa parte de ter filho está ficando meio para trás nessa história aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.